Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo, por ter nos prestigiado aqui nessa manhã. Nós temos certeza que Deus está muito feliz com a sua fidelidade. Você que também está nos assistindo através da internet, através do Facebook, do YouTube, nós agradecemos a Deus pela sua participação, pela sua presença, pela a sua participação aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver qualquer pedido de oração, deixe seus pedidos nos comentários, na descrição aí do Facebook. Nós também vamos deixar todas as informações, o site da igreja, nosso site pessoal, as nossas redes sociais, o telefone, para que você possa falar com o pastor Giovanni. Nós louvamos a Deus por tudo isso. Enquanto você pega todas essas informações, abra também a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 13. 4, 13. É o nosso texto-chave. Nosso tema hoje é o arrebatamento da igreja, parte 2. O arrebatamento da igreja, parte 2. Então, é um segundo momento onde nós vamos tratar também de temas escatológicos. Sempre lembrando aqui, querido, quando falamos sobre arrebatamento, não é uma palavra para gerar medo no seu coração, pânico, não. Nós já estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo onde as pessoas estão amedrontadas, temerosas. Na verdade, quando nós estudamos acerca do arrebatamento da igreja, essa palavra você vai ver aqui na Bíblia Sagrada, é uma palavra de esperança, é uma palavra de consolo. Consolo de que maneira, pastor? Consolo porque as lutas e tribulações que nós vivenciamos nessa terra, nessa vida passageira, terrena, ela não hão de se comparar com a glória que nos aguarda lá no céu. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Dá um glória a Deus. Todos nós, queremos ir para o céu. Você também deseja ir para o céu. Mas, irmãos, para ir no céu, você precisa compreender todas essas coisas, você precisa mergulhar na palavra de Deus todos os dias, você precisa colocar uma fé bíblica, uma fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, entendendo que não é pelas suas boas obras, não é pela sua religiosidade, não é por aquilo que você faz para Deus ou deixa de fazer, mas pela sua fé, pela sua confiança na obra de Jesus, na cruz do Calvário, e através do poder da sua ressurreição que opera em nós, a graça bendita do Senhor, nós somos salvos, nós desfrutamos da vida eterna. E pela graça de Deus, por mais que sejamos pecadores, somos hoje pecadores que se arrependem, que se quebrantam, que têm um coração contrito na presença do Senhor, que creem nessa promessa bendita, gloriosa do arrebatamento da igreja. Lembrando sempre que a palavra arrebatamento significa rapto, o momento onde Deus vai raptar a sua noiva, adornado o corpo de Cristo, a igreja do Senhor que está nessa terra, e vai levar consigo. É rapto, translado, translação ou arrebatamento, são tudo termos intercambiáveis, palavras similares que se referem à mesma coisa. Também é conhecido como o dia do Senhor. O dia de Cristo também é mencionado, tem vários nomes na Bíblia Sagrada, mas tudo isso como referência à volta de Jesus. Por exemplo, Filipenses 1,6, a Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então Deus começou uma linda obra na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E o mesmo Deus que começou essa linda obra no dia em que nós nascemos de novo, nos convertemos a Jesus de Nazaré, fomos regenerados pela sua palavra poderosa e pela ação do seu Espírito Santo. A partir desse momento, Deus entra com uma obra, Deus entra com providência, Deus entra com poder, Deus transforma as nossas vidas. E nesse processo lindo de consagração e santificação diante de Deus, esse processo lindo vai culminar nesse dia glorioso chamado de glorificação, arrebatamento, translado, rapto, translação, todas essas palavras, ou como Paulo fala aqui em Filipenses 1,6, o dia de Jesus Cristo. Querido, eu aguardo ardentemente esse dia glorioso. Nós temos aprendido aqui que o Covid nada mais é do que uma doença, uma enfermidade terrível que tem assolado a muitos, a todo o planeta Terra,
sejam ricos e pobres, sejam pessoas cultas ou iletradas, de todas as classes sociais, o homem tem sido quebrantado por Deus, quebrado. C.S. Lewis, nas suas obras, sobre a dor e o sofrimento, ele diz que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus, muitas vezes, para chamar a nossa atenção. E Deus está chamando a atenção de toda a terra, Deus está chacoalhando os nossos corações, Deus está colocando o homem de joelho perante Ele, e mostrando para o homem que o homem não é nada sem Ele. O homem veio do pó da terra, o homem é frágil, o homem é vulnerável, vós mulheres também. Nós somos frágeis, nós não somos nada, nós somos um sopro de vida pela graça e misericórdia do Senhor. Se levantamos todos os dias, se respiramos, é fruto da graça e da misericórdia do Senhor para conosco. E olha a palavra linda que Paulo nos diz aqui, em 1 Tessalonicenses 4,13. A Bíblia diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui são aqueles que morreram fisicamente com Cristo, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo: graças a Deus que eu tenho esperança. Graças a Deus que eu não sou como os demais que não têm esperança. Nós temos a esperança do arrebatamento, a esperança do dia de Jesus Cristo, a esperança do translado da igreja, a esperança de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós não precisamos nos entristecer, nós temos que nos alegrar diante do Senhor, porque nós temos esperança. Essa palavra é de esperança, essa palavra é de consolo. Olha o que diz o versículo 14: pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, meus amados, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que morreram fisicamente. Dormir aqui não é um cochilo, é morte física. Aqueles que já morreram com Cristo. Aí entra o 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Mas preste atenção no 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fala comigo: eu vou estar para sempre com o meu Senhor. Irmãos, essa palavra consola o seu coração? Essa palavra traz esperança para o seu coração? A nossa leve e momentânea tribulação, Paulo fala em Romanos capítulo 8, não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que levam Deus a sério, daqueles que têm uma fé bíblica, fé na pessoa de Jesus de Nazaré, uma obediência real à palavra de Deus, à conduta cristã, baseado não em tradições humanas, mas na palavra bendita do nosso Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, venha Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Os verdadeiros crentes, queridos, eles estão, por mais que estejam passando pelas mazelas desse momento crítico que nós estamos vivendo, o seu coração está cheio de esperança. A sua alegria é supra-circunstancial, está acima das circunstâncias, porque a fonte de alegria dele não é o seu patrimônio, a fonte de alegria dele não é as circunstâncias, as dificuldades, aquilo que o olho vê, não. A alegria dele é o Senhor, é a esperança de vida eterna, é a esperança de estarmos para sempre com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Mestre. E por último, Paulo termina no 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas
palavras. Então essa palavra não é para terrorismo gospel. Essa palavra não é para nos amedrontar, não. Essa palavra é para gerar esperança no nosso coração, alegria no nosso coração, uma fé pujante, uma fé madura, uma fé corajosa em meio aos desafios dessa vida, e principalmente consolo em meio às dificuldades que todos nós estamos enfrentando. Não é só você que está me assistindo, não é você, querido, que está aí na sua casa, você que está assistindo essa live pelo Facebook ou pelo YouTube, ou através das redes sociais diversas, querido, não é só você que está sofrendo. Uma das maiores mentiras de Satanás é soprar no teu ouvido que só você está sofrendo, que só você está passando por esse momento delicado, com dor, com dificuldade. Não, irmãos, a Bíblia diz que os demais irmãos espalhados por toda a terra também sofrem, passam por lutas, passam por dificuldades, e não só os não crentes também, às vezes muito mais do que nós, porque não tem esperança que nós temos, porque não tem o Salvador e Senhor que nós temos no nosso coração. Nós costumamos dizer, o mundo tem crise, nós temos Cristo. Amém? Fala comigo, o mundo tem crise, nós temos Cristo. E eu estou aqui nessa manhã, na presença do Senhor, para dizer para você, querido, que está me assistindo, você que está presente aqui conosco, Jesus é a resposta para os anseios mais profundos do seu coração. Jesus foi quem disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Se a sua alma está temerosa, se a sua alma está tomada pelo medo, o medo nada mais é do que uma mentira de Satanás, um engano, um engodo do inimigo. Deus é contigo. Se você tem procurado viver a vida cristã de maneira séria, temendo ao Senhor, com o coração quebrantado, em arrependimento diante da presença do Senhor, querido, Deus está contigo. Você está na posição mais segura que existe na face da terra. Você está em Cristo. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo Deus faz novo. Sobre a sua vida, sobre a minha vida, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 7, esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Pela fé você vai vencer. Pela fé você vai superar todas as dificuldades. Pela fé você vai ter resiliência, capacidade de superar obstáculos, dificuldades. Sabe, irmãos, tem gente que está se superando em meio a essa pandemia. Tem gente que está alcançando sucesso, triunfo, bênção e prosperidade, mesmo em meio à dificuldade. A provação nada mais é do que uma ação divina para provar o nosso coração, provar a nossa fé, provar se nós somos de Deus e se cremos que Ele está conosco também. A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela inclinação do mal que está dentro de nós e por Satanás que tenta, através dessa natureza pecaminosa, nos levar para o pecado, para o erro e para a falha, para a coisa errada. Mas Deus está nos provando em meio a toda essa circunstância. Será que você vai sair dela aprovado pelo Senhor? No meio da provação, você vai sair dela aprovado, mais forte, com uma fé, sabe, com músculos espirituais, fortificados nessa fé inabalável do nosso Deus? Então nós já vimos um pouquinho sobre o significado da palavra arrebatamento, o que é o arrebatamento. Eu te convido a assistir no nosso Facebook, se você colocar para baixo dele, também no YouTube, você vai assistir ali, o arrebatamento da igreja 1 e 2, nós tivemos que separar em duas partes, porque nós fazemos aqui a filmagem a cada 30 minutos ela para e inicia uma nova filmagem. Então nós temos a parte 1 e a parte 2. Hoje é claro que é um segundo momento dessa palavra, então provavelmente vai estar o arrebatamento
parte 3 e parte 4, nesse segundo momento que nós estamos aqui. Eu te convido a assistir, se você não assistiu a primeira parte, para que você compreenda tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Mas, irmãos, o arrebatamento da igreja é esse fato glorioso. Nós vamos aprender hoje por que nós cremos que Jesus vai nos levar antes da tribulação nessa terra. Tem muita gente que fala, liga para nós, né, ou nos escreve e fala: pastor, será que a gente já está na tribulação? E aí a gente tem que responder para os irmãos, dizer: irmãos, não, isso aqui é dorzinha de cabeça perto da tribulação. Isso aqui é fichinha. O que nós estamos passando com o Covid não é nada comparado àquilo que a Bíblia descreve que será a tribulação. Mas a pergunta que nós fazemos é: qual é a natureza essencial da tribulação? Qual é o propósito da tribulação? O porquê que a igreja, nós cremos numa visão escatológica pré-tribulacionista? Por que Deus vai arrancar a igreja no dia do arrebatamento, na ressurreição dos santos, antes da tribulação? E nós precisamos estudar um pouquinho sobre o que é a tribulação, qual é a natureza da tribulação e qual é o propósito de Deus com relação a esse período profético de 7 anos proféticos que virá logo após o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos. Amém? Se eu perguntar aqui, quem é que quer ir para a tribulação, ninguém vai dar glória a Deus e ninguém vai levantar a mão, não é verdade? Querido, e nem Deus quer que você fique para trás. Deus quer que você seja arrebatado, tomado com poder e levado com Cristo Jesus para os ares, né, para os lugares altos, para o lar celestial que Ele tem preparado para nós. Então, qual é a natureza essencial da tribulação? Primeiro nós precisamos entender a palavra tribulação. Tribulação vem da palavra latina, tribulum, que significa peneira, onde Deus separa, né, na antiguidade os romanos separavam com uma peneira chamada tribulum, separavam a palha do trigo. Só que aqui, é claro, nesse período profético, Deus vai trabalhar principalmente com Israel. Por isso a tribulação na Bíblia Sagrada é chamada de tribulação, também é conhecida como dia do Senhor, também é conhecida como dia da ira de Deus sobre a terra, também é conhecido como dia de Jeová, e também é conhecido, dentro da profecia bíblica, da escatologia, como a 70ª semana de Daniel, a semana 70 de Daniel, tá bom? Mas qual é a natureza, quais são as características da tribulação? Abra comigo 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tribulação será um momento do derramar da ira de Deus sobre a terra. Então a primeira característica da tribulação é que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Versículo 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo aqui falando. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho. Olha aqui uma referência ao arrebatamento da igreja. A igreja aguardando a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus de Nazaré, para ao aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Esse mesmo Jesus que nos salvou, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, se nós nos convertermos verdadeiramente a esse Deus, servirmos esse Deus vivo e verdadeiro, abandonarmos os ídolos do nosso coração, qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Deus na nossa vida, a Bíblia está dizendo que nós vamos aguardar ardentemente, ansiarmos a volta de Jesus, e quando Ele voltar, Jesus nos livrará da ira vindoura. Ira vindoura.
Então a tribulação, primeira característica, será um momento do derramar da ira de Deus sobre a terra. Aí eu te pergunto, você quer ficar aqui nesse momento? Jamais, né? Uma pessoa que tem um pouquinho de juízo vai dizer, jamais, pastor, Deus me livre. Eu não quero, e Ele quer te livrar. Deus quer te livrar desse momento. Por isso coloque em ordem a tua casa, conserta a tua vida. Corrige o teu coração diante de Deus. Para de fazer coisas erradas. Se santifique diante do Senhor, se consagre, conserte as coisas que precisam ser consertadas na sua vida, porque nesse período de 7 anos proféticos, o que virá sobre a terra é a ira do Senhor. Segundo lugar, será um período de julgamento. Abra comigo Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 14, 7. Olha o que diz aqui, 14, 7. Vamos ler desde o 6 para a gente entender. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Segunda característica da tribulação, querido, será um momento de juízo, de julgamento de Deus sobre a terra. Aí eu te pergunto, querido, você quer ficar para trás, para o juízo de Deus sobre a terra? Você quer ficar para a chibata do anticristo também? Que o anticristo vai perseguir aqueles que ficarem para trás, se converterem a Jesus, né? Aos judeus que serão selados pelo Espírito Santo, pregarão o evangelho do reino por toda a terra. Vai haver salvação também nesse período tribulacional, mas muita perseguição, juízos e tribulações terríveis sobre a terra, porque vai ser um tempo, aqui está dizendo, é chegada a hora do seu juízo, irmãos. Quando Deus declara o primeiro anjo que vem voando e pregando sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vai vir juízo sobre a terra nesses 7 anos proféticos, julgamento. Primeira característica, ira. Segunda característica, julgamento. Terceira característica, castigo. Abra comigo Isaías 24. Isaías 24, de 20 a 21. Olha só o que a Bíblia Sagrada fala desse período profético, de 7 anos de juízo, de julgamento, de ira sobre a terra, e agora nós estamos aprendendo também de castigo de Deus sobre a terra. Isaías 24, de 20 a 21, fala, a terra cambaleará como um bêbado, e balançará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá, e jamais se levantará. Aqui provavelmente, irmãos, está falando sobre terremotos terríveis que haverá sobre a terra. Talvez você não saiba, mas nos últimos 100 anos do globo terrestre, houve mais terremoto do que os 1900 anos antes desses últimos 100 anos. A terra está gemendo, a criação está na expectativa da revelação e da manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? É a proximidade com o arrebatamento da igreja e a chegada da tribulação logo em seguida ao arrebatamento sobre a terra. A terra irá cambalear como um bêbado, de um lado para o outro, vai balançar como uma rede de dormir. E quando a terra balança, o que acontece? Terremoto. E quando acontece terremoto, pode acontecer o que nós vimos acontecendo lá na Indonésia, né? Um terremoto marítimo, gerou o quê? Um tsunami terrível, matou mais de 180 mil pessoas, foi a estimativa de mortos naquela região, uma parte da Índia, uma parte da ilha de Madagascar, na África, e principalmente nas ilhas da Indonésia.
e nas praias da Índia e do Paquistão, alguns também morreram, gente. A terra cambaleando como um bêbado, como uma rede de dormir. Provavelmente aqui é uma referência de terremotos terríveis do castigo de Deus sobre a terra, por causa da transgressão da terra, por causa da transgressão dos homens. Essa transgressão pesa sobre ela. Versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Olha o castigo, gente, nos céus e na terra. Castigo de Deus sobre a terra. Então o Covid, gente, é fichinha. O Covid é fichinha dentro do que aquilo que a Bíblia diz que haverá no período tribulacional. Outra característica da tribulação, irmãos, a Bíblia chama da hora do julgamento. Eu já falei sobre julgamento, não vou falar, mas você pode ler lá no Apocalipse 3:10. Eu acho que é importante ler Apocalipse 3:10, porque fala do livramento aqui. Apocalipse 3:10, abra comigo a palavra de Deus. Olha o que diz aqui: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que hora da provação é essa? A tribulação. Se nós guardarmos a palavra, se perseverarmos na fé, se obedecermos ao Senhor, a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus aqui, porque é Jesus que está falando, eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O versículo 11 diz: venho sem demora, irmãos. Venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Conserva aquilo que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E na Bíblia Sagrada, a coroa, no original é a palavra Stefanos. É uma coroa gloriosa que os reis usavam, formada de ouro. Ouro significa santidade. Tinha também algumas porções de prata. Prata significa a redenção de Cristo na cruz. E de pedras preciosas. As pedras preciosas simbolizam a glória de Deus revelada através das nossas vidas. Amém? Fala comigo: ouro, santidade. Prata, a redenção em Cristo. E as pedras preciosas, a glória de Deus revelada através de nós. Quem quer revelar a glória de Deus na sua vida aí? Amém, irmãos? Eu quero revelar a glória de Deus na minha vida. Que as pessoas vejam, né? Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe qual é a esperança desse mundo? A igreja. A esperança desse mundo é a igreja. Por isso que a igreja não pode fechar, irmão. Porque a igreja é a esperança desse mundo. É claro que ela tem que usar todos esses meios, né? Internet e tal, mas a não ser que realmente as nossas autoridades nos obriguem a isso. Mas a igreja não pode fechar, irmão. A igreja é a esperança do mundo. É o refúgio daqueles que creem. É o lugar que alimenta a nossa fé e o nosso coração.